Boa tarde, minha gente. Salve, salve, minha gente querida. Estamos aqui mais uma vez para aquela live missionária, a live sem fronteiras. Muito bem, olha só, Jeconias já está aí, Rodrigo também. Pastor Jeconias já está aqui querendo participar. Vamos aguardar mais um pouquinho, Pastor Jeconias. O pessoal começa a chegar. Olha aí a Lúcia entrando. A Lúcia é minha filha. Ela tá ali na outra sala. Vamos lá, quem mais? Anne. Olá, Anne. Mais uma vez conosco. No Instagram, aqui no Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Vamos aguardar entrar mais alguns aí, viu, Pastor Jeconias? Já estaremos aqui com o Pastor Jeconias. Vamos falar um pouco sobre trabalho missionário entre indígenas. Vamos falar um pouco sobre os macuxi, a cultura macuxi, aquilo que ele puder nos falar. Olha aí, o Rodrigues, membro da Igreja Cristã Evangélica em Xinguara, no Pará. Seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Dilza, né? Dilza. A minha mãe entrando aí, a Keila. A Anne Priscila é a nossa missionária lá em Abaetetuba. Trabalha com o pastor Esli e a Francisca em Arapapuzinho. A Dagmar. Dagmar também já está virando nossa como é que fala? Nossa ouvinte constante, né? Muito bom, obrigado, Dagmar. A Érica, ó, a Érica Thaís. Tudo bom, Érica? Um abração. Você e sua família, olha aí, Pastor Misael. Muito bem, um abraço para vocês. Saudade de vocês. Viu? Sueli Chagas. De onde você é, Sueli? A Francisca Adélia. Olá, Adélia. Lá de Cesarina. Aí a Lília acabou de entrar. Vai estar me ajudando aqui a pegar as informações, as perguntas. Olha, o pastor Jeconias já está aqui. Eu vou chamá-lo para entrar, tá bem? Para participar conosco. Olha aí, muito bem, Anne Priscila, é a idade, isso mesmo, viu? Então dizer que eu não tá conseguindo entrar aqui por causa da idade, tá vendo, Jeconias? Não é só você não, viu? É o meu problema. Tudo bom, O meu pastor problema aqui Jeconias? tá tudo bem, graças a Deus, né? Um grande abraço aí a todo mundo que está participando. E para nós é um prazer estar aqui, né? A primeira vez que eu faço um live, eu ia falar há poucos instantes, né? O meu problema é que eu não sei, é que eu não tenho mesmo, né? Redes sociais, essas coisas. Mas a gente tem que. Agora é um período que a gente tem que aprender, né? É verdade. A verdade, pastor Jeconias, eu acho que a gente atrasou um pouco para aprender, né? Porque se a gente tivesse aprendido antes, a gente não sofria tanto nessa hora que a gente está tanto precisando, né? Também, né? Com certeza. Também tem isso, né? Muito bem, pastor Jeconias está falando lá de Boa Vista. Ele é missionário da Missão Cristã Evangélica em parceria com A qual missão, MEVA, pastor? com Com a a MEVA, MEVA, né? Missão MEVA. Evangélica da Amazônia. Muito bem. Então é uma missão especializada para trabalhar com os povos da Amazônia, né? Sim. Muito bem. Então o pastor Jeconias está lá em Boa Vista, mas eu quero que ele nos situe aqui, nos conte um pouco como é que ele chegou até lá, né? Se quiser começar pelo seu chamado, pastor Jeconias, conta aí pra gente como é que foi. Foi aquela coisa assim bem bonita, parecia um anjo do céu, radiante, tocando trombeta e falou: Jeconias, estou te chamando. Foi assim? Olha, uma das coisas do chamado missionário que eu mesmo aprendi é que parece que quando Deus quer tratar alguma coisa com a gente assim muito difícil, ele ele chama para ser missionário, sabe? Quer dizer, Deus chama os difíceis, né? Pois é. Bom, eu sou da Igreja Cristã Evangélica de Parque das Nações. O pastor Roque entrou aqui também, é meu pastor. Pois Um é. grande abraço aí Pastor para Roca, ele. um abraço, pastor. E então foi em 99.
Quando... A Cristã Evangélica Parque das Nações é de onde? São Paulo. São Paulo capital. São Paulo, muito bem. E daí nós recebemos lá um missionário de Novas Tribos do Brasil, que trabalhava aqui em Boa Vista mesmo, com o Yanomami. Ele fez lá o desafio missionário, eu me senti muito tocado e conversei na época com o pastor da minha igreja, com a igreja, e eles concordaram comigo e me apoiaram para me enviar para o preparo. Sim. Né? Primeira parte, a primeira etapa, que era o preparo. Então, que ano foi isso? Foi em 99, mas eu comecei o meu chamado, né? Foi quando eu de fato, eu entendi que eu deveria me preparar e me envolver com a obra missionária. Só comecei o meu preparo missionário em 2001, né? Porque eu tentei fazer alguns cursos para ter algum complemento, né, nessa área acadêmica, e daí depois então eu fui para o Instituto Bíblico Peniel, que é um dos a escola, a parte teológica, a escola teológica da Missão Novas Tribos. Então nós trabalhamos com Novas Tribos 5 anos e meio no Rio Içana, lá na região da Cabeça do Cachorro, no Amazonas. E daí trabalhamos lá com o povo Baniwa, e depois de 5 anos e meio chegamos aqui em Boa Vista para trabalhar com a Meva. Deixamos o campo lá e viemos então trabalhar com o povo Macuxi, agora com a Meva. Então já tem quantos anos você está trabalhando com os Macuxi? Nós iniciamos o trabalho aqui em abril de 2014. Né? Bem, então já fez 6 anos agora. Isso, já fez 6 anos. E qual é o trabalho aqui? Demos o início no trabalho de plantação de igreja em uma área que não tinha igreja, uma igreja estabelecida, né, uma igreja firme. Então começamos o trabalho ali desde o zero, passando por esses desafios, né, indígenas, de locais indígenas, onde não tem de fato a presença evangélica, né? Sim. E, aliás, o Ronaldo Lidório, que é um antropólogo e missionário, né, ele diz que ele coloca em primeiro lugar os indígenas como um dos grupos. Ele fala de 9 grupos menos evangelizados e com menos presença evangélica. E é interessante, ele coloca os indígenas aí, né? Nesse grupo. Sim, porque tem alguns fatores, né, que contribuem para isso. Tem a questão do acesso. Nós temos muitos povos que o acesso é de carro. Por exemplo, eu vou de carro para a aldeia, né? Atravesso um rio com a balsa, mas tem essa possibilidade de carro. Mas em outras regiões, por exemplo, na região do Rio Negro, no Amazonas, que a gente tem aquele arquipélago ali de Barcelos, né, que são assim, centenas e centenas de ilhas e muitas pessoas morando ali, muitas comunidades ali. Então, quando a gente faz essas viagens para lá, a gente vê de fato que se não tiver alguém lá para estar com o povo, para viver com o povo, para se dedicar a aprender mais daquele povo para poder comunicar o evangelho, é impossível mesmo, né? Porque nós, mesmo tendo muitas tecnologias, como o próprio celular, as pessoas hoje, todo mundo tem celular, todo indígena tem um celular, né? Muitos já têm televisão, mesmo que está funcionando com gerador. Mas o fato é que quando a gente fala de evangelho, nós estamos pensando no evangelho bíblico. Porque a Bíblia é o nosso guia de fé e prática, né? Nós conhecemos a Deus através da Bíblia. Nós amadurecemos. Nós temos a nossa vida com Deus alicerçada através da Bíblia. A palavra, né?
Na palavra. Então o que acontece? O povo, eles criam um modelo de igreja partindo daquilo que eles estão vendo, sem ninguém explicar para eles se realmente é aquilo ou não. Então, isso daí causa que eles veem na televisão, acompanham na internet, acaba formando na cabeça deles uma ideia errada de igreja, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, só falar para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, que você pode fazer perguntas para o pastor Jeconias, você pode escrever aí, né, cumprimentá-lo, pode, o que você falar, ele não vai estar dando atenção na tela, porque senão ele não consegue conversar. Mas a Lilian está aqui na minha frente, aqui do meu lado, e ela já está anotando tudo, então conforme for entrando pergunta, ela vai me passando e eu vou fazendo para o pastor Jeconias, tá bem? Então eu gostaria que você pudesse aí dar um alô, falar de onde você é. Estou vendo aqui o pastor Misael que entrou agora mesmo, está lá em Diara, sou do Oeste Goiano, entrou agora mesmo minha prima Tisa, de Santos. Então tem gente de vários lugares aqui, já vi que tem gente de Cabo Frio, de Guaratinguetá, São Paulo, capital, né? Então o pessoal está entrando. Então você pode participar desta conversa também, tá bom? O pastor viu que o pastor Jeconias está ali bebendo um cafezinho, né? Então eu também estou tomando meu cafezinho, que você está convidado a participar desse café com a gente. Pastor, o seu trabalho ali com os Macuxi, você falou que foi aí pensando em implantação de igreja, porque realmente não tem como pensar em missões sem caminhar para a plantação de uma igreja. Como é que foi esse processo aí? Conta pra gente como é que... Já tem uma igreja lá na aldeia? Como é que foi? Pois bem, nós entramos em uma região que essas famílias já tinham conhecimento do Evangelho, né, porque eles têm irmãos que já são salvos em Cristo Jesus, mas vivem em outra região. Dessa aldeia? Desse grupo onde eu trabalho. Desse grupo. Do grupo onde eu trabalho, o grupo Macuxi onde eu trabalho. Então, eles têm contato, né? E, por fim, eles têm muito contato com o Evangelho através desses meios de comunicação, né? Televisão, alguém vem para a cidade, aí tem uma festa em alguma igreja, eles vão lá participar por causa da festa e vão criando essa ideia de igreja na mente deles. Só que, obviamente, que o que eles formam ali é tudo no âmbito de nominalismo, também um grande problema de sincretismo, mas eles tinham uma vida bem, bem difícil, envolvidos com bebida e coisas assim. Era bem difícil mesmo. E eu cheguei a conhecê-los através de um pastor indígena que tentou começar o trabalho lá, mas ele não tinha condições financeiras. Ele tinha que sair da região dele, ele tinha a roça dele para ele cuidar, a família para sustentar, e ficava muito difícil. Ele então me convidou, perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. E eu fui até a casa dele e combinei com ele então essas visitas e comecei a fazer visitas. E daí ele foi 1 ou 2 vezes lá com a gente e depois nos deixou lá. E eu comecei com a autorização do grupo, eu comecei a desenvolver o trabalho lá. Só que eles não achavam que eu ia ficar mesmo lá. Eles pensavam assim, ele vai ficar aqui um tempo. Eles confidenciaram isso para mim depois, né? A gente pensava, pastor, a gente não pensava que o senhor ia ficar aqui não, pensava que o senhor ia voltar, porque o senhor deixa a cidade para vir para cá ficar com a gente? Eles falavam. É um negócio impactante, né? Sim. Para eles é impactante isso, né? E ainda mais porque eles viram assim o nosso envolvimento. Naquela época a gente não tinha lugar para dormir. Lá não tinha banheiro, não tinha nada disso. O nosso filho Pedro, ele estava com 6 meses de idade. Ele tinha 6 meses, então nós levávamos as redes e armávamos as redes lá no lugar que dava para a gente dormir e passar a noite. Então começamos indo aos domingos, depois sábados e domingos, porque de fato a gente não tem ainda autorização definitiva para morar lá, para
desenvolver o trabalho partindo de lá mesmo, né? Mas começamos o trabalho assim. Deixa eu aproveitar o que você está falando, que eu acho interessante. Porque às vezes as pessoas acham que a gente pode chegar lá e fazer amizade e já ir ficando, morando lá. E não é assim, não é? Na aldeia indígena, você precisa ter autorização para fazer isso, né? Sim, nós precisamos ter autorização, isso é um assunto muito sério, isso é um assunto que pode prejudicar a missão, pode prejudicar o missionário. Nós já temos casos aí de missionários que foram processados, de missões que foram processadas, temos casos de missionários que receberam a ordem de não entrar, mas entraram a si mesmo, né? Quer dizer, perderam o direito de entrar na aldeia. Eles perderam o direito de entrar na aldeia. E tem casos de missionários que simplesmente desobedeceram a ordem do governo. Olha, você não pode entrar, porque a gente sabe que isso vem de perseguição, né? De ONGs, de antropólogos, de pessoas que querem impedir o avanço missionário dentro dessas comunidades, porque eles querem que todo mundo viva daquele jeito que era antes, né? Para se ter uma ideia, uma vez eu tive uma discussão não, mas uma conversa assim, bem mais séria com um médico, e ele veio então e ele falou assim, olha, ele falou pra gente, se depender de mim, eu vou fazer de tudo para tirar vocês daqui de dentro, porque esse povo, o povo indígena, eles têm, a paz dele vem da natureza, a paz do povo indígena vem da natureza, o poder dos espíritos, e eles têm um equilíbrio interior que vem tudo da natureza. Só que é interessante, porque essas discussões, elas são baseadas em conceitos antropológicos, né? Todo mundo espiritual indígena, ele vem para fazer mal. Falou em espírito indígena, ele vem para fazer mal, ou então o espírito cobra alguma coisa de você para fazer alguma coisa boa para você, porque se você não pagar, você vai se dar mal com ele. Então, tudo que é espiritual indígena é para fazer mal, né? Então, muitas dessas discussões, elas não são baseadas, de fato, em parâmetros antropológicos, para poder entender, para poder... desde os trabalhos sociais que são feitos, não só por missionários, mas também pelo próprio governo, né, até o envolvimento mais simples, né? Eu já encontrei pastores, uma vez eu recebi a visita de um pastor em uma região que ele tinha passado lá quase 2 anos numa região, numa igreja que era 80% indígena. Aí ele encontrou lá comigo e falou assim, olha, para mim já chega. Para mim não, esse trabalho não é para mim não. A gente fala e ninguém entende nada, né? E ele foi embora. Mas por quê? Porque o trabalho não estava de fato assim engrenado, ou não tinha assim parâmetros ou uso de ferramentas para você poder entender o que está acontecendo ali e como eu vou fazer isso. Eu não sei se você sabe, mas eu e a Lilian estamos fazendo aquele curso de pós-graduação que o pastor Ronaldo Lidório iniciou, que é o pós-graduação em antropologia intercultural. Né? É missionária, mas como é na faculdade tem que falar que é intercultural, né? Mas interessante, nós temos percebido que muitas vezes a interferência e resistência ao trabalho missionário nas aldeias não é nem por conta, às vezes, do próprio antropólogo. Claro, eles também criam certas dificuldades, mas muito mais pelos chamados indigenistas, né? Que saem em defesa do povo indígena, que não tem um preparo, não tem, às vezes, nem a antropologia, não sabe nem como lidar, mas ele põe barreira contra o evangelho a entrar nas aldeias, né? É um negócio difícil. Sim. Temos perguntas já aqui, pastor. Eu quero passar para você. Indigenista. Depois ali ele vai procurar aqui no Google como é que fala direito. Olha só, temos 2 perguntas aqui da nossa irmã Dagna, lá de São Paulo. Ela pergunta aqui,
esse povo macuxi que você trabalha vive longe da civilização? Não, Está longe da cidade? certo. Da nossa civilização, né, de não índios, não, eles estão próximos e estão aqui dentro. Boa Vista é uma cidade bem mista, vamos dizer assim, né? É uma cidade bem mista. Nós temos uma população de indígenas e descendentes de indígenas aqui bem grandes. É tanto que quem nasce em Boa Vista é macuxi, né? Então nosso filho Levi nasceu aqui, ele é macuxi, é de Boa Vista, é macuxi, porque a população mesmo? macuxi aqui é bem grande. Olha, Né? é a designação gentílica de quem nasce em Boa Vista? Macuxi. Só. Então, Interessante. então nós temos aqui uma grande população de indígenas mesmo, morando já aqui na cidade, vivendo já aqui, trabalhando aqui normalmente. E o que é uma tendência, né? Isso sempre aconteceu desde do descobrimento do Brasil, né? Então os indígenas eles começaram a ganhar campo também e conhecimento em outras áreas e começaram a mudar, né, em vários aspectos. Porém, alguns grupos de fato estão mais isolados. Os macuxis eles estão aqui próximo da cidade. Eu considero ao lado da cidade, por exemplo, a comunidade onde a gente trabalha. Quantos quilômetros? 85 quilômetros. E 85. agora o interessante é ver que, por exemplo, nós temos aqui o Wapixana, uma outra etnia, o Wapixana, a 35 quilômetros da cidade. E é impressionante ver ainda a quantidade de indígenas que sabem a língua, em próprio Wapixana, bem mais próximo da cidade, né? Então, muitos dessas... A língua que eu falo é a língua do coração. Então, língua do coração. Então, eles mantêm as tradições, muitas tradições, eles mantêm muitos aspectos culturais ainda bem acesos, né? Principalmente aqueles que são envolvidos, aqueles que ainda desenvolvem a sua vida, né? Que tem ainda a base de vida sustentada no trabalho de roça, na pesca. Sim. Porque todas essas coisas, esses eventos culturais, existem elementos místicos, existem crenças, existe uma mitologia que sustenta que dá sustentação e de sentido de vida para eles dentro desses eventos, né? É o que nós chamamos de cosmovisão deles, né? Forma. Exatamente. Aquela maneira de interpretar a vida tem a ver com os mitos que eles têm na cultura deles, né? Aí tinha a pergunta aqui da nossa irmã Keila, justamente nessa área cultural. Ela diz, os macuxi têm suas festas tradicionais, mesmo eles participam, mesmo eles tendo já conhecido o Evangelho? Como é que é esse processo de... Porque tem festas que talvez não tenham influência espiritual, se bem que é um pouco difícil, né? Sim. Bom, isso, no caso do macuxi, as festas já têm mudado bastante, porque eles têm trazido eles vêm colocando os elementos de fora para dentro, então já vai mudando. Então, por exemplo, aqui festa tem que ter forró, né? Então, festa tem que ter forró. Então, aqui tem a festa do milho, a festa da melancia, a festa do peixe, a festa da farinha, a festa da mandioca, a festa do caju. Então, eles fazem essas festas que na realidade são o quê? É para dançar e para beber e se prostituírem, né? Se prostituírem. Então, o macuxi, ele é muito orientado por festa. Quando você vai em uma igreja macuxi, você vê aquela igreja assim, sabe? Todo mundo cantando em um tom diferente, todo mundo com aquele semblante triste dentro do culto, né? Porque eles não são orientados, assim, a orientação
para ter essa euforia, essa alegria, é por meio de festa, né, que eles gostam. Então, quando a gente vê o culto macuxi, assim, aquela coisa bem fria, porque é o jeito, do jeito deles, né? Mas eles têm muitas festas, já implementaram, já trouxeram esses elementos de fora para dentro das festas. Agora tem as questões espirituais também, né? Tem as questões espirituais. Por exemplo, o macuxi, quando tem festas, eles sempre estão espertos mesmo com um ser mitológico lá, que ele aparece para envenenar, para fazer algum mal. Né? É um ser místico e tem poder para fazer mal para as pessoas, né? Através eles ficam como que aguardando que algo vai acontecer. E se acontecer, é porque foi esse ser, né? E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser o menino que caiu, qualquer coisa acontecer, eles já vão dizer que é esse ser místico. A gente pode pensar de uma certa forma que o que aconteceu, nós podemos dizer que é um quase acontecimento. Isso é uma pequena... É uma frase assim que a gente usa para poder compreender algumas situações. Né? Ele é um quase acontecimento de fato. Ele não é o acontecimento de fato como foi, porque alguém fez alguma coisa para que aquilo acontecesse. Então é como se fosse um quase acontecimento, né? Antropologicamente falando. É isso. Quer dizer, na compreensão deles, a maneira como eles veem as coisas, a cosmovisão deles, eles vão dizer que é esse ser poderoso que exerceu aquela ação, né, para prejudicar. No caso do macuxi, né? No caso do macuxi, isso. Uhum. Porque na verdade, cada povo, cada cultura dessa tem alguma coisa semelhante assim. Muito semelhante. Você pode dizer que todas vão ter alguma coisa assim. Todas vão ter um culpado. Né? Para tudo vai ter um culpado. Os Carajá, por exemplo, esqueci o termo na língua deles, mas o que seria para nós fantasma. Então eles acreditam que uma pessoa que morre fica vagando por aí, né? Sim. Então qualquer coisa que acontece, a folha de árvore cai, ele diz que tem um fantasma ali, um espírito jogando aquela folha, né? Exatamente. Se alguém está andando na mata, tropeçou e fala assim, foi um fantasma. Uma vez eu estava na mata e teve um tempo, a gente estava arrastando uma canoa num lugar bem distante para a beira do rio. E demorava assim, foi quase o dia inteiro. E deu um temporal muito grande, muito feio, eu nunca tinha visto aquilo, árvores caindo e todo mundo sumiu, né? Todo mundo correu. E depois que passou esse temporal, nós nos agrupamos novamente e eles foram procurar quem era o culpado, porque isso tinha acontecido porque alguém ali tinha feito alguma coisa. E por fim o culpado, eles falaram, o culpado foi o senhor, pastor Jeconias, o culpado foi o senhor. Eu falei, por quê? Porque o senhor não tomou banho de manhã, o senhor tinha que ter tomado banho de manhã. Né? Quer dizer, eles foram procurar um motivo, né? Eles perguntaram, o senhor tomou banho de manhã? Eu disse, não, então o senhor que é o culpado. O senhor tinha que ter tomado banho de manhã. Essa foi a culpa. Olha só, outra pergunta aqui. Quantos índios tem, mais ou menos, lá nessa aldeia que você trabalha? Eu estou trabalhando... então, deixa eu falar rapidamente sobre isso. Aqui é uma região de conflitos de terras, onde a região onde eu trabalho é uma região de savanas, não tem mata. São savanas, grandes savanas, assim, né, parecendo como a África, assim. A mata está mais na beira do rio. Então, era uma região de arrozeiros. O pessoal plantava muito arroz nessas terras e os índios vieram, então, migrando da Guiana para cá. Vieram vindo, né, pelas décadas aí, vieram vindo, através dessas últimas décadas. E foram se instalando nessas regiões, junto com esses arrozeiros. Sim. Quando... No governo passado, eles desapropriaram, o governo desapropriou, aí, o governo do PT desapropriou
tirou todos os arrozeiros e deixou as terras para os índios. E nessa época aí, então, teve alguns padres católicos, alguns padres, né, da Igreja Católica que orientaram os índios e deram a seguinte orientação: ó, quanto mais longe vocês morarem, quanto mais longe, isso quem diz são os indígenas, né, são relatos de indígenas. Sim, eles contam isso. Quanto mais longe vocês morarem, mais terra vocês vão ter. Então, nós temos as aldeias tradicionais, porém nós temos indígenas assim espalhados em todos os lugares, morando sozinho em regiões inóspitas, né, que você não sabe como é que esse cara mora aí sozinho. Assim, o rio mais próximo, o igarapé mais próximo dele tá a 10 quilômetros, 15 quilômetros, e como é que esse cara tá aí sozinho, né? Mas foi assim. Então nós trabalhamos... Nós trabalhamos... É diferente daquilo que nós entendemos como uma cultura tribal, né? Exatamente, exatamente. E daí, então, o que acontece é que nós trabalhamos com um grupo de mais ou menos 7 famílias nesse local. E a 6 quilômetros de onde nós estamos, tem a comunidade maior, que tem mais ou menos umas quase 200 famílias, uns 180 e poucas famílias, quase 200 famílias. Poxa. Então é muita gente nessa comunidade maior, né? Agora onde eu tô, eles estão querendo transformar em comunidade, estão negociando aí com a FUNAI e vendo com os órgãos competentes aí para transformar ali em comunidade. Né? Tá certo. Tem Bom, crescido. Vê aqui a resposta do meu backstage aqui a minha equipe de trabalho, né? A minha equipe de trabalho é aqui, ó. Olha lá. Olha lá a Lília. Ela fica aqui me ajudando, né? Ela levantou aqui no Google como é que é a expressão. Tanto faz indigenista como indianista. Tanto faz. As duas estão falando de pessoas que trabalham aí em favor do povo indígena, né? Muito bem. Sim. O problema com bebida alcoólica lá, que predomina na maioria das aldeias indígenas, também é um problema lá? Sim, é um grande problema. É um dos principais problemas. E quando nós chegamos lá, eles bebiam demais, né? A comunidade, ao redor da comunidade, era assim, garrafas e garrafas e garrafas. Hoje a gente tem que andar bastante, né? Graças a Deus, para achar uma garrafa lá de bebida. Benção. Mas, e até porque a bebida ela é cultural. A bebida, você pode ir nas aldeias aí mais distantes, mais em regiões de difícil acesso, que eles vão ter bebidas alcoólicas lá, né? Que é feito com a própria mandioca, né? Aquela mandioca brava. Então eles fazem... É o famoso caxiri, né? Sim, que a gente ouve muito na televisão. É o famoso caxiri, é feito com aquela mandioca, e eu mesmo já experimentei, a coisa é bem forte. Mas mesmo. É aquela que eles mastigam a mandioca e gospem? Estão fazendo assim? Não, lá eles não fazem desse jeito. São os se eu não me engano, o povo Axerinca, eles fazem o que eles chamam lá de xixa. Eles chamam de xixa. Então a xixa é feita desse jeito. Eles comem, né, mastigam e cospe lá. Daí o processo fica mais forte, né? O processo Imagina, mais rápido. Né? Só você vai poder dizer se um é mais forte que o outro. Você já bebeu deles aí. Mas aqui o caxiri ele é bem forte mesmo, e a bebida alcoólica, infelizmente, traz muitos problemas, desencadeia muito problema social entre o povo. Já que você falou de bebida, que é diferente, comida, o que foi que você já experimentou de diferente aí na cultura deles? Olha, o que eu não tinha comido ainda era lagarta, que essas lagartas verdes de plantações, né, que quando dá na mandioca. Essa própria mesmo, aquela bem grandinha, bem gordinha assim. Que lá no desenho do Rei Leão eles falam, né, viscoso, mas gostoso. Não sei.
não Você posso dizer que é experimentou, comeu? gostoso. Sim, esse daí eu não tinha provado. Mas também só dá nessa época, a época do inverno, quando eles fazem as roças de mandioca, então dá muito Aham. lagarta, aí eles têm uma dieta rápida aí de lagarta, essas lagartas verdes, né, que eles fazem. Aham. E É assado, frito ou crua mesmo? sim, Como é que é? é assadinho, assadinho. Assadinho. E frito também, né? Frito também, eles fazem isso daí. Tá Mas certo. aqui eles comem muita caça. Aqui eles caçam e Muito comem bem. bastante peixe. Ah, eles são de caça, então, né? São, são. E aí, o que que é a caça? Normalmente, É que eles mais gostam de comer? jacaré, capivara, tatu, paca, Uhum. cotia. O que cruzar na É, frente, né? vai mais ou menos assim, né? Tá bom. Tem duas perguntas aqui sobre a língua. Eu vou aproveitar para para dar uma informação, porque o nome do povo, da etnia, a gente não põe no plural. Por exemplo, Macuxi, a gente não fala Macuxis, é Macuxi. Como Carajá, sempre o povo Carajá, os Carajá. A gente sempre fala assim, os Macuxi, né? É Uhum. algo normal dentro da denominação do povo. Tá? Então, só para informar os irmãos aí, porque isso vai ajudando, porque afinal de contas, live missionário também é cultura, né? Sim. Tudo bem. Então temos aqui. E outra coisa também, hoje já não se. Aí é questão de mudança de nomenclatura, gente. Não tem nada demais se você usar outra nomenclatura, nós vamos entender. Hoje já quase não se fala mais de dialeto, fala de língua. Eles têm uma língua, não é? Não é porque é diferente que é uma língua menor, inferior. Né? Normalmente essa expressão dialeto foi usada muito nesse aspecto de falar que era uma língua inferior. Mas não, eles têm uma língua, né? E a língua deles, como é que chama? Língua Macuxi ou eles têm um nome próprio para Geralmente ela? a língua carrega o nome do povo mesmo, né? Carrega o nome. Tudo bem. É, Então, aqui tá, as duas perguntas que tem aqui. Se eles têm uma língua própria, que no caso você já falou, que se chama língua Macuxi, leva o nome do povo. Eles falam normalmente na língua deles, que é a língua do coração deles. É isso? Ou eles pois falam bem, também em português entre eles? pois bem, o grupo que nós trabalhamos só fala português. Então, nós temos já Ah, muitos estudos de linguistas nessa área que eles já fazem previsões de quando que em tal região ou tal região determinada geração já não vai mais falar a língua. O povo Macuxi aqui, são poucas regiões que o povo fala a língua. Eu ainda não cruzei de fato assim. Eu não tive em um ambiente Macuxi vendo o uhum. povo ali conversando em Macuxi, porque eles já estão perdendo. Os mais velhos sabem, eu sei disso, que os velhinhos sabem, mas eles já não falam, né? Então, uma das formas da gente entender essa mudança por exemplo, você vai em uma comunidade indígena, quando você chega em um ambiente comunitário, onde tem 3, 4, 5 famílias Uhum. ali, se eles estiverem conversando na língua do coração, então você pode concluir, você pode ter uma prévia assim de que, olha, se eu fosse dar qualquer ensino para esse povo aqui, tem que ser na língua do coração. Para poder Apesar de que ter ele bom fala entendimento português para ele. comigo, apesar de que ele está falando português aqui comigo, mas o nível de português dele não vai ser o suficiente para ele entender algumas coisas. Agora, quando você chega em Tá uma reunião certo. comunitária, que você tem ali várias pessoas conversando, em português, então você pode concluir que ali você pode falar português, muita coisa eles vão entender. Então a explanação do evangelho para esse grupo que você está trabalhando é feita em português. Tudo em português, porém a gente precisa, por exemplo, faz parte da nossa, não sei se a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas faz parte da nossa estratégia de trabalho uma avaliação cultural
aonde e também assim um tempo que a gente precisa, que o missionário tem que ter de preparo para poder conhecer o povo, né? Então, como o senhor disse, a gente não chega lá num dia e no outro lá já está abrindo a Bíblia, marcando o culto para o domingo e tal, de manhã escola bíblica, né? E quem pode ficar com as classes, não é desse jeito, não. Nós levamos um tempo para conhecer, para saber conhecer expressões de todo tipo, né? Todo tipo que você possa saber para você poder comunicar, né, o evangelho. Até porque nós vamos falar de uma coisa que é totalmente subjetiva para ele, né? O próprio indígena, o animista, ele não sente necessidade de salvação. Essa coisa de você chegar e falar assim, ó, quero falar para você que Jesus te ama, ele quer te salvar, isso para ele não está comunicando, não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido nenhum. Então você precisa conhecer essas coisas. Pode falar. O que é interessante para as pessoas saberem é que em qualquer campo missionário, não só entre os indígenas, se você for para a África, enfim, qualquer campo transcultural, você não chega trabalhando nesse sentido, que às vezes as pessoas têm do missionário, o missionário lá fazendo um monte de coisa, né? Pregando, evangelizando, não. Primeiramente, quando você vai para o campo missionário, você vai para viver lá, né? Porque vivendo lá, sendo alguém lá dentro, você vai conhecer a cultura, você vai conhecer a língua, você vai fazer amizade. Que basicamente é o que nós temos de fazer quando a gente quer trabalhar com alguém, mesmo na nossa cultura, né? Sim, né? Procurar conhecer, procurar se envolver com o povo e conhecer aquelas áreas da cultura que você pode interagir com o povo para que o povo se sinta valorizado, né? Então é aquela velha história, eu vou lá na sua casa, você prepara aquele almoço delicioso lá com várias iguarias, várias coisas, e daí de cara, você chega e fala assim, ih, que coisa, ih, credo, ih, não sei o que lá, você dá aquela desfeita de forma errada, né? Ao invés de simplesmente falar, olha, eu não estou acostumado com isso aqui, eu vou comer um pouquinho, vou tentar me acostumar, né, e se esforçar e tal. Então, tem esse jeito, né, tem essa forma. Aliás, é uma regra de comunicação que você só vai ganhar o direito de ser ouvido quando você ganhar o coração da pessoa, quando ela aprender a confiar em você. Se ela não confia em você, não adianta você abrir a boca, ela não vai te ouvir. Não é? Exatamente. Olha só, eu falei para você que o tempo anda rápido, já são 15 para 5. E a gente tem que caminhar, né? Tem bastante pergunta para você, viu? Os Macuxi têm a casa dos homens e o rito de passagem de criança para adulto? Não, isso daí já ficou para trás. O que eles têm hoje é pouco feito, pouco feito e pouco contado, né? Então nós temos ali por exemplo, na parte mitológica nós temos mitos que são vividos e não são contados. No caso de ritos, então esse é um rito que já não é feito, é pouco, né? Pouco se faz. Por exemplo, nós temos assim um rito o Macuxi, ele tem um rito para os jovens, para ele ser um bom pescador. Então o pai ele pega um escorpião e vem no peito dele e dá aquela ferroada com o escorpião, ou uma lacraia, né? Acho que o pessoal sabe, né? Lacraia, na região lá do Rio Grande do Norte, Ceará, eles chamam de piolho de cobra, né? Aquela lacraia, eles vão lá e pica no peito, ou na mão também. Dói, Imagina. Isso aí eles fazem, tem uma idade certa para eles fazerem isso ou não? Já, quando a criança ela começa a desenvolver interesse,
Quando a criança começa a desenvolver interesse e habilidade para caçar, para pescar, para trabalhar, para fazer algumas coisas, então os pais já começam a fazer esses ritos, né? Agora, isso hoje é mais contado do que feito. É pouco feito. Alguns ainda fazem isso, mas isso é mais contado do que feito, né? No caso das mulheres, das moças, a mesma coisa. São ritos pouco feitos, né? Eles são contados. Ó, os antigos faziam assim, 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 assim. Então, em algumas regiões ainda eles fazem com as moças, né? Cuidado quando você chegar lá e falar que você está com vontade de pescar, viu? Aí o pessoal lá já... Olha só, foi feita uma pergunta aqui, que eu acho que mais ou menos já foi respondida, que é, sem ser missionário, há liberdade para a pessoa entrar na aldeia ou não? Sim, há liberdade, você pode entrar, mas você... Eu vim aqui para passear, para conhecer. Na verdade, vai depender da região. Em algumas regiões, os índios já são treinados para parar as pessoas, né, e perguntar, o que você está fazendo aqui? Em outras regiões, os índios eles vão te receber numa boa, mas eles vão perguntar, o que você veio fazer aqui? Né? Qual o seu interesse, né? Qual o seu interesse, né? E na nossa região, como é uma região de acesso terrestre, então tem estradas antigas feitas pelos arrozeiros que você corta caminho, né, de uma região para outra, e então já é mais liberado. Agora, para você entrar na comunidade indígena, aí o pessoal vai... É bem comum o pessoal te parar e perguntar, e aí, o que você trouxe para nós? Tá certo. Há duas perguntas aqui em relação à sua família. Tá? A Lília já me avisou que só tem mais 10 minutos, então a gente tem que ser mais rapidinho. Agora, na quarentena, você e sua família estão na cidade em isolamento? Estamos na cidade em isolamento, com pouco contato lá com o povo. Inclusive, eles deram um jeito de entrar em contato. Mandaram um recado para nós dizendo que nessa semana querem vir aqui para nos ver, para falar com a gente um pouco. Mas nós estamos aqui nessa quarentena sem envolvimento nenhum com o povo, porém desenvolvendo pouco trabalho aqui com relação a ensino, né? Porque a gente está aqui trabalhando em uma confissão de fé para a igreja, mas de fato ainda desenvolvendo assim pouco trabalho relacionado ao ministério efetivo lá com o povo na igreja, né? Tá certo. Até porque a gente não tem internet. Lidam... Desculpa, só para concluir. Lidam... sim, desculpa falar. Só para concluir, até porque o povo lá não tem internet, não dá para a gente fazer live lá com a turma. Aí isso daí dificulta. Pode continuar, desculpa. Tudo bem. Não, o pastor Rogério Alves de Carvalho, lá de BH, está perguntando aqui quanto tempo vocês estão no campo. Isso você respondeu lá no comecinho que ele entrou depois. Você está nesse campo, você está há 6 anos, né? 6 anos. Fez agora em abril. 6 anos Isso. Que está com os Macuxi aí em Boa Vista. Muito Isso. bem. Mas você já tem quase 20 anos de ministério, né? No total? Não, são 2001, quase 12 anos. Quase 12 anos. Quase 12 anos de ministério. Aí a pergunta que eu ia fazer sobre seus filhos. Como que seus filhos lidam com essas duas culturas diferentes? Você tem 2 ou 3, né? São 3. A Eloá, o Pedro e o Levi. Não, eles lidam muito bem. Eles lidam muito bem, porque nós conseguimos dar um bom suporte para eles, nós conseguimos envolvê-los bem e com cuidado também lá com os indígenas, e a gente tenta suprir da melhor forma possível essas, vamos dizer assim, o que a gente poderia falar de necessidades básicas, né, da cidade e coisas assim, para que eles não estranhem indo para outros lugares também.
Então, sempre Sim. que a gente tenta suprir essas coisas, né, dessa forma. Mas lá Hoje, eles lidam muito bem com as crianças, apesar de que a gente tem que ter bastante cuidado, né? você disse que você não tem autorização ainda para morar lá, mas hoje você já tem uma casa lá, né? Sim, nós temos uma Na casa que comunidade. nós chamamos de casa de base, né? Nós fizemos uma casa lá Aham. nos moldes culturais, né? Lá para estar lá com o É. povo, E uma eu já, casa bem simples. e eu já, e eu já vi uns videozinhos aí que você fez lá com a família. As crianças ficam felizes quando vão para lá, né? Ficam porque é totalmente diferente, né? É. E Tá certo. às vezes sai daqui e esquece até o chinelo, chega lá, passa o final de semana sem chinelo. Eu fico imaginando, né? Como que isso é bênção de Deus na vida do missionário, né? Sim, Os filhos acompanhando, feliz com tudo isso. A Naildes é uma companheira e tanto, ela tem certeza, ela faz grande parte do é, ministério com você, né? ela desenvolve, assim, hoje o trabalho dela está sendo uma grande bênção lá com as crianças, porque ela não tem só ensinado, mas os pais têm dado testemunho da mudança dos filhos em casa. Então a Que gente tem benção, visto hein? isso e de fato a gente louva muito a Deus pelo que Deus tem feito assim na vida das crianças. Pastor Jeconias, antes de acabar, eu só quero que você dê assim bem rápido uma conta para o pessoal o que é isso que eu estou colocando aqui. Isso daí é um óculos feito com arame de solda de inox Ah, e lentes de acrílico, que é um projeto que nós temos aqui chamado Óculos para a Missão. Esse projeto é um projeto que se eu não me olha, engano, eu vi o foi. pastor Jeconias fazer esse óculos na minha frente, ó. Viu? Maravilha. E É daí um nós projeto de um disponibilizamos americano. esse óculos para aqueles que têm dificuldade para leitura, né? Para que eles tenham acesso à leitura bíblica. E isso tem sido muito bom, sabe? Tem sido muito bom. Foi um projeto que deu muito certo mesmo, né? Porque é um óculos muito simples de fazer. Eu mesmo faço aqui com ferramentas muito simples e material simples. É aquele tipo de óculos que o camarada pode levar para a roça e de repente ele pisa em cima, mas aí ele desentorta o óculos, coloca de novo ali e vamos que vamos, né? Mas tem Guarda esse ajudado óculos o aqui com povo muito carinho. para ajudar o povo nas leituras bíblicas, de fato. Tá certo, muito bom, muito bom. Olha, o pastor Jeconias, para quem você não sabia que ele fazia isso, né? Tenho certeza que a maioria não sabia. Quer dizer, você pensa que o trabalho do missionário lá é só essa preocupação de ter a igreja, de preocupar com a confissão de fé, de ensinar a Bíblia. E o missionário está tendo uma visão muito mais ampla, porque ele vive lá, né? Então preocupou-se de ter um ministério de fazer óculos para as pessoas, né? Que coisa bacana. Eu fico encantado com esse ministério que você, essa habilidade que você tem, né? E hoje o pastor Jeconias está também, como ele não pode ir lá, ele está aproveitando o tempo, não pode ir lá na comunidade indígena, ele está aproveitando o tempo para estudar, para fazer a confissão de Sim. fé deles, ele também tem servido alguns missionários da MEVA, né? Ele me contou essa semana que ele tem ajudado pessoas idosas, né? Uma missionária idosa, ela tem 90 anos, não é isso? Sim, ela tem 90 anos e nós temos feito compras, temos ajudado esse pessoal. Tem ela, tem mais um casal aqui. E essas pessoas que estão com dificuldade para sair de fato, né, por Tá causa certo. da pandemia, então a gente tem dado o apoio que a gente pode aqui, servindo esses irmãos dessa Muito bom. forma. Né? Muito bom. Pastor Jeconias, foi uma bênção poder ouvir Amém, você meu de irmão. novo. Muito Né? obrigado. Eu fui muito edificado quando eu estive aí na sua casa, no final do ano passado, em novembro. Aqueles 2 ou 3 dias que nós ficamos aí, eu e o seminarista. Né? O pastor Daniel, daqui da ICE Manancial aqui de Brasília, está mandando abraço para você e para a família.
Então foi muito edificante. Eu amei poder conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Agora despeça do pessoal, dê a sua última palavra. O pessoal já está mandando abraço, te abençoando em nome de Jesus. Todo mundo escrevendo aí. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Continue também apoiando esse ministério, né? Achei muito legal essa iniciativa do pastor Ivanei aí, no Ensino Bíblico Sem Fronteiras, dando essa possibilidade, né, de abrir essas conversas e a gente ter um retorno dos irmãos em perguntas e coisas assim. Isso daí foi muito legal. Meus irmãos, continuem firmes no Senhor, porque sempre vale a pena servir a Deus. Olha, vale muito a pena servir a Deus. Nós sabemos e temos visto o que Deus tem feito em nós, por nós e por meio de nós também. Então, continuem firmes aí e sempre nessa esperança no porvir que o Senhor nosso Deus nos dá. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Misael acabou de lembrar aqui que você não é especialista só em óculos, você é especialista também em fogão a lenha para os macuxi, né? É verdade, isso. Ele me mostrou o projeto dele lá. Ele faz um fogão a lenha para eles. Muito bom. Mesmo. Pastor, muito obrigado. Foi bom demais te ouvir novamente, te ver. Eu quero lembrar os nossos irmãos, inclusive, pastor, essa live vai ser subida para o YouTube. Nós vamos colocar lá nesses próximos dias. Sempre colocar aí no máximo uns 3 dias depois, para você poder compartilhar com as pessoas, tá bom? Se alguém mais quiser saber, vai poder conhecer ouvindo essa live, vendo essa live, tá bom? Lá no YouTube, o canal Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Tá, okay. Deus abençoe, um grande abraço na Nailde, nos meninos, e que Deus te fortaleça e te dê cada vez mais sabedoria. Amém. Amém. Deixa eu orar com você. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Jeconias e sua família, que tem se dedicado a servir o Senhor onde o Senhor os manda. Estende a tua boa mão sobre eles, dá saúde, proteção nesse tempo da pandemia. Guarda-os, ó Deus, juntamente com eles, também todos os irmãos com quem ele trabalha, as pessoas com quem ele se relaciona na comunidade indígena. Nós te damos graças e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Até mais.